Se você começou a ouvir esse programa agora sem ouvir a parte 1, volte um episódio e ouça, já que esse programa foi dividido em 2. Essa parte focaremos na produção e no chocolate nos dias de hoje, além da cultura pop e sua relação com o chocolate. É hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Como bem sabemos, a produção do chocolate começa na colheita. É um saco colher cacau, porque as frutas não amadurecem ao mesmo tempo, e você não pode ferir muito o caule da árvore porque permite que entre pragas. Talvez você já até tenha ouvido falar da praga da vassoura de bruxa nas hortas brasileiras. Essa, em particular, é bem ruim pro cacau. E se sabe que o fruto está maduro pela cor e pelo ruído que se faz ao sacudido. Qual som? Boa pergunta. Essa informação eu não encontrei. Logo após a colheita, o fruto é aberto e se colhe as sementes. E depois de selecionadas, elas passam por um processo de fermentação, que dura de 5 a 7 dias. Isso permite que ela ganhe mais sabores e aromas. Só lembrando que o cacau é feito da semente e não da polpa da fruta. Após essa fermentação, ocorre o processo de secagem das sementes, e a melhor forma é colocá-las ao sol, apesar de outros métodos serem usados hoje em dia. Um corte para minhas lembranças noveleiras voltando na novela Renascer, quando a galera ficava cantando a música de pisar no cacau enquanto realmente pisava nas sementes, meio que sambandinho assim, para que elas secassem por igual. Meus amigos e eu brincávamos disso pisando na areia nessa época. Nossa, eu era muito pequeno. E sim, se pisa no cacau para dar mais brilho e aumentar a qualidade das sementes de cacau, tirando as impurezas ao redor dela. O ruim de usar outros métodos de secagem, como de colocar as sementes sobre ventiladores de ar quente, é que elas podem secar muito rápido. Isso faz com que as reações químicas da fermentação não parem, fazendo com que as sementes fiquem ácidas ou amargas. E se a secagem for lenta demais, poderá haver crescimento de bolor, assim que a produção de cacau até hoje é, em grande parte, artesanal, e são feitas nos locais onde se colhem as sementes, para depois de tudo isso, serem enviadas aos locais produtores do chocolate. Chegando na parte mais fabril da coisa, as sementes passam por uma limpeza, são torradas, descascadas e moídas. E tal qual como café, a torra da semente é fundamental, e um processo crítico que pode pôr tudo a perder, porque aí é que o chocolate vai ganhar o seu aroma. Se for torrado rápido em temperaturas muito altas, elas ganharão um forte sabor de chocolate, porém se elimina qualquer nota sutil do aroma dele, além do risco de terem um sabor de queimado. Agora, se forem torradas lentamente com temperaturas mais brandas, se notarão os aromas mais florais, porém se perde o sabor do chocolate. Equilíbrio é a chave. Ou como diria o Andrei no podcast Magicando, fuma um crack, come uma fruta. Depois da torra, se descasca a semente. Uma máquina faz esse processo, deixando as sementes limpas. E aí elas ganham o nome de nibs. Inclusive é possível comprar nibs fragmentados em lojas de produtos naturais. Ele é amarguinho, mas ele é bem gostoso, como um chocolate rústico, digamos assim. E completamente sem açúcar, tá? Bom, os nibs são moídos por rolos até virarem uma massa chamada de massa mesmo, ou licor de cacau. Aliás, por que chamam de licor de cacau se é uma massa? Continuando aqui. Após isso, a massa vai para a prensagem e nesse processo é extraída a manteiga de cacau, que é reservada para ser incorporada futuramente na produção das barras e em outros produtos. A massa resultante desse processo fica bem sólida e se ela for pulverizada, ela vira cacau em pó. E nessa fase, ele já está pronto. Para quem compra cacau em pó, como eu gosto de comprar para cozinhar, é só embalar e pronto. Agora vem a escolha do chocolate sólido a se fazer. Porque quando você não pulveriza a massa e você mistura outras coisas, você tem tipos de chocolates diferentes. Para se fazer o chocolate amargo, se misturam a massa do cacau, açúcar e baunilha. Para se fazer chocolate ao leite, se mistura a massa do cacau a uma mistura prévia de leite e açúcar. E o famigerado chocolate branco, você mistura a manteiga de cacau, açúcar e leite. Sacou agora por que dizem que chocolate branco não é chocolate? Nele não há cacau, apenas manteiga, a gordura da produção do chocolate. Mas se você considerar que essa manteiga só foi obtida após todo o processo de produção do chocolate, dá pra relevar, né? Spoiler, eu realmente não gosto de chocolate branco. Mas é um saco toda hora alguém falar que chocolate branco não é chocolate. Vai pescar e deixa as pessoas comerem o que quiser. Voltando à produção, depois da mistura, tanto o chocolate amargo quanto ao leite são passados por um processo chamado refinação, onde a mescla é passada por cilindros pesados até se obter flocos secos e finos. A esses flocos é adicionada uma parte da manteiga de cacau, olha ela voltando aí, e agentes emulsionantes, e aí surge uma pasta homogênea. E depois se faz o processo de conchagem, que é basicamente revolver a massa em temperaturas elevadas, de 60 a 80 graus, para que o chocolate ganhe brilho, sabor, aroma e textura desejada, através da redução da umidade da mistura e eliminando componentes voláteis que poderiam estar no chocolate. Esse processo pode levar de algumas horas até 7 fucking dias seguidos.
Depois a mistura vai passar pelo processo de temperagem, que consiste em esquentar a esfriar a mistura, para que a barra final tenha qualidade em sua dureza e brilho, para que haja completa fusão na boca e rápido desprendimento de aroma e sabor ao ser consumido. Após tudo isso, no final é feita a moldagem, e os moldes estão sempre em um mecanismo vibratório, para que não haja ar na mistura. E depois são resfriados, e tá pronto seu chocolate. Se você lembrar, citamos 3 tipos de chocolate, que seria o amargo, ao leite e o branco. Mas uma galera doida inventou o chocolate Ruby. Sim, ele é rosado e não é um chocolate branco tingido, que é uma prática normal em confeitaria. Deixa eu explicar melhor. Um grupo empresarial chamado Barry Kablebolt, sei lá, elaborou esse chocolate a partir de um tipo de semente de cacau que confere essa cor rosa e um sabor diferente a esse chocolate. Essas sementes saem do cacau Ruby, que se cultiva no Equador, Brasil e Costa do Marfim, e suas sementes são fermentadas por menos tempo que as sementes do chocolate comum. Eu nunca provei esse chocolate, mas o que falam é que seu sabor não é nem leitoso, nem amargo e nem doce. Esses empresários juram de pé junto que não há nenhum tipo de aditivo de cor no chocolate, que a cor original das sementes e seu sabor característico se mantém na produção dele e que a mesma se dá processando os grãos de maneira diferente. Ele é muito novo no mercado, foi lançado em Xangai no ano de 2017, e os seus criadores resolveram manter segredo sobre seu desenvolvimento desse chocolate, mantendo até então um monopólio do mesmo. O interessante é que os mercados potenciais iniciais do chocolate Ruby são Inglaterra, Estados Unidos, China e Japão, além dos millennials espalhados pelo mundo. E vamos falar um pouco de chocolate no Japão, para ser mais exato, sobre Kit Kat. O bis da Inglaterra. No Japão, é comum presentear os estudantes antes do vestibular com o Kit Kat. Isso se deve a um falso cognato da frase em japonês Kitokatsu, que numa tradução significa "você certamente irá vencer". Isso foi muito impulsionado por uma campanha de marketing da Nestlé, dona do chocolate, em 2010, que chegaram a ganhar um prêmio no Cannes devido a isso. Todo esse processo gerou uma gama enorme de sabores desse chocolate no Japão, contando mais de 300 sabores até o momento, muitos deles sazonais. Um dos sabores que alcançou a popularidade do Kit Kat foi o de chá verde, em 2004, e a partir daí foram lançados vários sabores distintos. A bizarrice da coisa é que em 2010 a variação mais vendida foi a de molho de soja. Como a Nestlé sempre lança sabores sazonais de edição limitada e alguns regionalizados, ela acabou criando uma raridade em seu produto, fazendo a procura aumentar cada vez mais. Sabores bem estranhos de Kit Kat até o momento: feijão azuki, caldo de vegetais, melão com queijo, misoshiro, pudim, saquê e wasabi. Que delícia, hein? Indo pro outro lado do mundo, aí mesmo no Brasil, lembro na minha infância quando chegou o Kinder Ovo, e ele valia exatamente R$1, e era um bom dinheiro na época. Diga-se de passagem, um tablito sorvete da Que Bom, você comprava ele por 80 centavos nessa época. Pois bem, no Kinder Ovo dessa época, alguns dos prêmios eram soldadinhos de metal de várias culturas distintas, alguns animais barrigudinhos, aviõezinhos e etc. O que aconteceu é que a chegada dele durou menos de um ano. E por quê? Simplesmente a Ferrero, a fábrica do Kinder Ovo, não calculou o calor que fazia no Brasil e começou a perder produtos à torta e à direita. Só depois de arrumar toda a sua logística de distribuição e refrigeração que eles voltaram. E na pesquisa da pauta, soube que alguns estados brasileiros ainda sofrem de desabastecimento de produtos da Ferrero devido ao calor, como o Alagoas em 2014 e 2016. Esse é o gancho perfeito para falar sobre armazenamento do chocolate, já que o seu ponto de fusão é bem baixo. A temperatura ideal para armazenar chocolate fica entre 15 e 17 graus, com uma umidade relativa de 50%. Se o chocolate for resfriado sem ser devidamente protegido, ele pode absorver umidade e ficar com aquela coloração branca por cima, devido aos cristais de açúcar e de gordura presentes nele. Isso pode ocorrer também quando ele passa de 24 graus. Além disso, ele pode absorver aromas de onde está guardado. Pois bem, quem não lembra de ganhar ovos de Páscoa na infância, guardar os chocolates na geladeira e na hora de comer depois, além da textura estar mais dura, eles ganhavam aquele gostinho de Brastemp azul calcinha. E não é por nada não, mas faz dias que eu estou escrevendo essa pauta e eu tô louco para comer chocolate. Voltando. Os efeitos do chocolate na sua saúde. Se consumido a variedade amarga ou o cacau em pó, terá benefícios em seu sistema circulatório e estimula seu cérebro. É um alimento altamente enérgico, então o consumo excessivo aumenta o risco de obesidade. Além disso, ele tem propriedades antioxidantes e pode diminuir a pressão arterial se consumido umas 3 vezes por semana. Mas esse efeito diminui drasticamente se o chocolate for consumido com leite ou se ele ser um chocolate ao leite. Falando em efeitos benéficos, vamos para os efeitos chocolates em animais e por que nossos animais domésticos devem ficar muito longe de derivados de cacau. Chocolate contém teobromina, uma substância que estimula o sistema nervoso central e o coração. Então, basicamente, 1 kg de chocolate ao leite ou apenas 146 gramas de chocolate de culinária com alta porcentagem de cacau, uns 80%, podem matar um cachorro de 22 quilos. Sim, um cachorro grande. No caso, a Luna, minha cadela. Bom, antes de partir para receitas e produtos mais conhecidos com base de chocolate, vamos falar de porradaria jurídica envolvendo chocolate.
E essa eu soube graças ao Xadrez Verbal, podcast sobre política internacional do Felipe Figueiredo e do Matias Pinto. Infelizmente eu não vou lembrar exatamente o episódio que falam isso, mas a notícia tá aí na internet, tá? Explicando a escaramuça. A marca de chocolates alemã Ritter processou a marca Milka, também da Alemanha. O motivo? O formato da barra de chocolate. Sim, você não ouviu errado não. O formato da barra vendida pela Ritter foi o motivo do processo. Em linhas gerais, a Ritter criou uma barra de chocolate quadrada em 1932, para que ela coubesse no bolso de um paletó ou de uma jaqueta qualquer, sem que ela se quebrasse como uma barra retangular. E é bem possível que você já tenha visto essa barra por aí, chamada Ritter Sport. E a treta começa quando a companhia registra a patente do formato do seu chocolate em 93. Em 2010, a Milka criou seu chocolate quadrado e desde então a Ritter botou eles no pau. Essa batalha durou bastante tempo. Em primeira instância, a Milka ganhou o caso, no ano de 2016, já que normalmente na Alemanha, e acho que em quase qualquer país do mundo, uma marca não pode reclamar a patente de um formato em especial de algum produto, se esse não é um valor essencial do mesmo. Isso é extremamente compreensível ao meu ver, né? Mas vamos lá. Porém, na última instância, que aconteceu em meados de agosto de 2020, os juízes consideraram que o caso das barras Ritter Sport é diferente, já que os consumidores consideram que nos chocolates de formato quadrado já denunciam a sua origem, que é a marca Ritter, e a sua qualidade. Bom, isso vale para a Alemanha. Agora a Milka deve estar fazendo chocolate até de quadradinho de 8 em outros países onde ela fabrica chocolate. Uma briga parecida acontece entre a Nestlé e a Cadbury sobre o formato do Kit Kat, já que a Nestlé tenta patentear esse formato de 4 barras de waffle cobertas com chocolate há uma década inteira na Inglaterra, mas a Cadbury também faz algo parecido. Nesse caso, a Nestlé não está tendo muita sorte, já que há um precedente mais antigo de outra marca de chocolate que usa esse formato desde 1937, chamada... Puta, um nome norueguês, Kvikslunst, bom, sei lá. Assim que em 2018 o Tribunal Europeu de Justiça decidiu que esse formato não é uma característica distintiva do Kit Kat e não merece ser protegido por lei. Vale lembrar que a marca dona da Cadbury, a Mondelez, é a dona do Toblerone, e esse sim tem um formato patenteado, não podendo ser copiado. Malandro é malandro e mané é mané, né? O chocolate influencia tanto a nossa sociedade que a cultura pop é lotada de referências. Começando pelo livro chamado A Fantástica Fábrica de Chocolates, que narra a história de um garoto pobre que é convidado a visitar a maior fábrica de chocolates do mundo, com uma cambada de almofadinha também. E depois o transformam em um filme em 71, com uma reedição em 2005. Falando nisso, existe a fábrica de chocolate Wonka, a qual a dona é a Nestlé, e que foi lançada curiosamente no ano de 71. Sim, o filme foi feito também para impulsionar o chocolate deles, já que o próprio Roald Dahl, criador do livro, havia licenciado a marca Willy Wonka e todos os seus doces. Outro filme famoso tem como título Chocolate, que narra a vida de uma mãe solo com uma filha que se mudam para uma cidade pequena francesa e abrem uma loja de chocolate e tentam persuadir aquele povo reacionário a viver as delícias da vida. Era um dos filmes preferidos da minha mãe, diga-se de passagem. Também tem o romance Como Água para Chocolate, da escritora mexicana Laura Esquivel, que também virou filme em 92, e existe um restaurante com o mesmo nome aqui no Chile, bem caro, inclusive, em Santiago. Explicando o título desse livro, desse filme e desse restaurante, Como Água para Chocolate é uma expressão mexicana que significa que a pessoa está com sentimentos em ebulição, à flor da pele. Porque o chocolate quente por lá, no México, se prepara fervendo água e colocando a barra de chocolate nela. Se a água não estiver bem quente, o chocolate não derreterá. Logo, se tu falar que alguém está como água para chocolate, essa pessoa está provavelmente fervendo de raiva ou de alguma outra emoção. Assim como muitos no Brasil estão nesse momento em 2020, numa pandemia desgraçada com um governo chinfrim de criminosos baratos. No campo das novelas, tivemos a novela Chocolate com Pimenta em 2003, que narrava a história de uma herdeira de uma fábrica de chocolates no interior de São Paulo depois de uma reviravolta completa, onde o dono da fábrica casa com ela para que ela possa ter uma vida melhor e dar uma vida melhor ao filho que esperava, já que o pai desse filho não sabe que ela estava grávida. E é mandada para casa do chapéu lá para sua mãe e blá 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 blá, todo melodrama de novela. Aproveitando o ponto das novelas, eu já citei aqui no programa anterior a novela Renascer, que se passa em Ilhéus, na Bahia, em meio a fazendas de cacau. Já na música temos o eterno Tim Maia, com sua canção Chocolate, onde na letra ele vai preterindo todos os outros doces porque ele quer chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim, é chocolate. Essa música originalmente era um jingle para a Associação Brasileira de Produtores de Cacau, mas em outra leitura desse clássico do Sebastião, ele se referia ao haxixe por sua textura meio cremosa e de cor marrom. Rajabauretes, hein, Tim Maia? Ah, uma correção. Não uma correção, mas a Marisa Monte regravou essa música no primeiro VHS dela, quando o Nelson Motta lançou, e ela corrige o refrão pra não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola, eu só quero chocolate para, não quero pó, não quero rapé, não quero... Bom, ela coloca um monte de nome de um monte de droga.
Ainda na MPB, a capa do primeiro disco dos Tribalistas, já que a gente tá falando de Marisa Monte, é feita de chocolate derretido pelo artista plástico Vic Muniz, o cara que faz as obras de arte de vários cacarecos. Agora, você que tá aí de saco na lua de me escutar falando sobre chocolate e mordendo a testa querendo qualquer coisa que lembre o doce, lembra da garrafa clássica da Coca-Cola? A de vidro cheia de frisos redondos? Pois bem, em 1888, Asa Griggs se tornou o maior acionista da Coca-Cola, 2 anos após a sua invenção. Em 1915, o camarada começou a perder mercado por causa dos novos competidores, assim que ele criou um concurso de design das novas garrafas para marcar a Coca-Cola como um produto único e que os consumidores parassem de confundir sua bebida com a dos concorrentes. Um dos desenvolvedores desse design, Earl R. Dean, procurava no dicionário a palavra coca e outras correlatas, até que ele chegou a ver uma ilustração de uma fruta de cacau, ou em inglês, cocoa. Agora, olha a fruta e olha a garrafa. Sim, esse design foi baseado na fruta do cacau e foi o ganhador do concurso, e até hoje é um dos produtos mais reconhecidos por esse mundão velho, mesmo a Coca-Cola não tendo nada a ver com chocolate. E citações mais curtinhas, como os Goonies de 85, onde Monstro Slot ama as barras de chocolate Baby Ruth. Quem não lembra das famosas frases de chocolate, Slot, chocolate, que é chocolate? E no Seinfeld, tem um episódio que o chefe da Elaine começa a comer uma barra de chocolate Snickers com um garfo e uma faca. George acha isso incrível e em uma reunião ele faz o mesmo, influenciando uma cadeia de pessoas a fazerem o mesmo também. Em Forrest Gump, temos a famosa citação onde ele diz que a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que tem dentro. E sempre que tu quiser vencer algum prato que está ganhando a batalha contra você, o seu estômago cheio e o bom senso, lembre-se do Bruce, o garotinho em Matilda, que come um bolo inteiro de chocolate enquanto a criançada torce pra ele acabar. Aí ele levanta a tigela do bolo como um troféu, tal, todo mundo grita o nome dele, Bruce, 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 e a galera vai ao delírio. Até que a professora quebra a tigela na cabeça dele. Será que a Montessori aprovaria isso? E a última cena, bem digesta e bem merecida, é a cena da torta de chocolate do filme Histórias Cruzadas, que conta como as empregadas negras eram tratadas em plena era dos direitos civis nos Estados Unidos. Se você não viu, veja. Mas e aí? Você já começou com chocolatinho? Tá na fissura pra quebrar uma barrinha de chocolate nas mãos? Morder um bombonzinho recheado, uma trufa? Tamo finalizando aí, parça. Calma aí que já termina. Acho que é chovendo molhado falar de chocolates famosos, como Hershey's, Toblerone, Lindt, ou mais conhecidos como chocolate caro de free shop. Ferrero Rocher, M&M, Twix, blá 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 blá. Muitas marcas a gente conhece. Eu também não vou ficar aqui citando as melhores marcas de chocolate. Eu acho que não tem interesse saber disso. Se você quiser, tem um monte de lista na internet. Também é legal citar, bem por cima, os nossos queridos chocolates antigos, como o chocolate surpresa de animais, de dinossauros e da Turma da Mônica, os cigarrinhos de chocolate Pan, as moedas e os guarda-chuvinhas de chocolate, o Lolo, que depois virou Milk Bar, e outros mais. Enfim, eu não falei nem 1% dos chocolates e eu nem vou me prestar a isso, é muita coisa. Um dado muito aleatório sobre chocolate. Eu já cortei a minha língua com um diamante negro. E PQP, viu? Dói. Sim, o diamante negro ele tem vários caramelos laminados dentro dele e foi um desses que rasgou minha língua. E receitas com chocolate, como bolo de chocolate, trufas, calda de chocolate, mousse de chocolate, uma das minhas sobremesas preferidas nesse mundão, cheesecake de chocolate, o mole mexicano, que é um molho e tem a base de cacau, brigadeiro, muita coisa. É muita coisa. E qual que é a sua receita inesquecível de chocolate? Fala pra gente. Enfim, galera, eu acho que é hora de dar tchau. Finalizando com a certeza que o chocolate acabou conquistando o mundo como um dos principais doces e está no topo da preferência de muitas pessoas. Só cuidado com a quantidade. Acho que é isso aí, né? Um abração e até mais. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.